Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 29 até o 34. E destacamos o versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tema de hoje é Jesus tirou o pecado do mundo. Nós sempre podemos falar de Jesus. Ainda em nosso país não é proibido falar de Jesus, mas tem outros países que é proibido. E aí fica difícil como se virar como igreja. Muitas vezes é proibido falar para pessoas estranhas, mas é permitido falar para a família. Outros lugares nem para a família pode se falar. Então, como fazer? Veja que para muitos é difícil ser cristão. Tem que suportar muitas tristezas, muita agonia, sofrimentos por causa da fé. João Batista também ele sofreu muito por causa da fé, mas algumas pessoas eram seus perseguidores. Não era todo mundo. Aquele país de Israel, na maioria, aceitava as suas palavras. E ele sempre falava que logo viria o Messias. O Messias já estava ali, só que ainda não tinha se manifestado. Esse texto aqui, ele fala de Jesus vindo na direção de João e João falando para o público dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que a palavra foi falada desta forma? Por causa do Antigo Testamento, onde lá já se falava várias vezes que o Messias seria aquele que iria ser sacrificado em favor de toda a humanidade. Então, na linguagem comum deste povo, e assim também registrado no Antigo Testamento, eram usados cordeiros, ovelhas para o sacrifício lá no altar. Eram também outros animais sacrificados, mas a preferência era do cordeiro, e Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. E João, então, aponta para Jesus. E ele ainda comenta que ele viu, quando foi batizado Jesus, o Espírito Santo descer sobre ele. E João ensinou que nós não devemos nos calar. Isso custou caro para ele. Falar de Jesus custou caro para ele, porque logo ele foi preso e decapitado por causa da sua fé, por causa do que ele falou. Nós, muitas vezes, temos que nos calar em certos momentos, mas não calar de falar de Jesus. Isso às vezes é arriscado, então vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Porque assim como uns têm liberdade para falar, outros não têm liberdade. E Jesus, ele apareceu como aquele que veio para um trabalho. A sua obra era salvar todas as pessoas. Então, João também ele teve uma função dupla. Primeira era preparar o caminho do Senhor, e a segunda era acusar pessoas que não tinham arrependimento. O preparo do caminho do Senhor era pregar o Evangelho, que o Messias estava ali, já estava chegando. Então, o povo podia se arrepender, receber o perdão de Deus e assim aguardar o Messias. Mas tinha parte do povo que não aceitou. Então João apontou, de um lado, o inferno para aqueles debochados sem arrependimento e que o castigo estaria logo sobre esses, e por outro lado ele apontou para Cristo, para que as pessoas olhassem para Cristo. João poderia ter falado, se ele fosse egoísta, que quando veio Jesus, apontar para Jesus e para si mesmo. Mas ele foi educado, ele foi um servo de Deus, dos mais consagrados. E ele falou assim: convém que eu diminua e ele cresça.
Jesus precisava agora aparecer. Então João apontou para Cristo, nós apontamos para Cristo como o único e suficiente Salvador. Não tem salvação em nenhum outro nome. É Jesus Cristo. Confia em Jesus Cristo e você está salvo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, venha nos ajudar. Se alguns têm liberdade para falar do Evangelho de Cristo, tem outros que não têm esta liberdade. Por isso te pedimos a tua intervenção, que o Senhor possa ajudar a todos nós, teus filhos amados, para que possamos ficar firmes na fé até o fim e aproveitar a oportunidade na nossa vida de apontar para Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Amém.